Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Boteco de Marketing. Eu sou a Luísa. E eu sou o Guilherme. Nosso assunto de hoje vai ser SEO. Olha só. Pois é, que coisa. Quem diria? Quem diria? Mas antes da gente começar a falar sobre SEO, eu queria falar sobre uma outra coisa, um outro assunto clássico, dessa vez da coquetelaria. Ah, tá. Ele não é um clássico oficial, né, mas ele tá na moda, o Gin Tônica, né? Ele não tá na IBA, que é a International Bartenders Association. Ela mesma. Ela mesma. Mas o Gin Tônica existe desde o século XIX. Então, os soldados britânicos na Índia, né, curtiam aquela ideia de quinino da tônica, com um pouquinho lá do zimbro do gin. Então, na verdade, o quinino, né, tinha essas propriedades para combater a malária. Parece que até hoje tem um pouquinho assim, mas... Tem essa história. E aí, segundo, como era um negócio muito amargo, né, a tônica de hoje nem de longe tão amarga quanto era na época, né, por causa do quinino. Então, diz a história que os soldados botavam um gin nesse remédio amargo aí do quinino, bom, já que vamos tomar esse troço, vamos tomar com estilo, né? Que seja pra encher a cara também, né? Exatamente. Então, assim, a nossa gin tônica de hoje é bem simples, aliás, simples mais ou menos, né? Os ingredientes são bons, né? Mas o preparo é simples. Bastante simples. A gente tá com duas versões de gin tônica aqui. O meu é um Tanqueray No. 10 com a tônica da London Essence. E o teu? Um presente de aniversário, né? O Tanqueray Muito obrigada. No. 10. O meu foi de algo mais nacional aqui, do gin Amazone e da tônica de gengibre da Wewe ou Veve, nunca sei falar o nome dessa empresinha, depois a gente coloca o link lá, WEWI. Mas é muito boa, né? Esses refrigerantes orgânicos, eles também têm uma linha de águas tônicas bem legais. Uma rosa, uma tradicional, uma de gengibre. E tem uma série de guaranás, enfim, coisas bem legais. Exatamente. Se você quer ver mais sobre esse drink, é só acessar o nosso perfil de coquetéis, que é o Hey Bartender BR. Postaremos fotos lá. Vai ter uma fotinho lá pra vocês. A proporção que a gente usou foi 45 de gin, 120 de tônica. E aí um pouquinho de limão pra dar aquele... tchan. Já que a gente vai falar de SEO, né? Lembrei aqui, teve um trabalho de SEO que eu acabei participando lá, junto com a Diageo, mas enfim, que a gente acabou fazendo uma pesquisa sobre a popularização do gin tônica no Brasil, né? E até a gente vai deixar o link do Google Trends lá, mas no Google Trends a gente consegue ver, por exemplo, quando você pesquisa lá, não só o termo exato, né, a consulta, mas o assunto, o Google então categoriza por assuntos, mas aí no caso gin, né, e outras bebidas ali, a gente tem que escrever com a grafia entre aspas, correta em português mesmo, que é essa a grafia correta, do gin com M, de Maria, né? Então, a gente pode colocar gin com M lá, whisky, né, com U, I, inclusive acento no I, S, Q, U, E. Estranhíssimo. E vodka com C, né? Você pode ver lá e se a gente comparar a tendência ali de interesse pelo assunto gin, né, a gente vê que só a partir do final de 2016, 2017, claro que as pessoas já estavam tomando, mas digamos, esse interesse aumentou muito mesmo a partir de 2017, quando a gente começou a ver aí no mercado, né, essas novas bebidas, inclusive essas nacionais, tem a Amazone, tem o Ambre aqui, que a gente quer comprar inclusive. O gin paranaense, né? Gin paranaense, aqui de Pinhais, muito gostoso. As empresas começaram a lançar mais águas tônicas, então é bem interessante. O Google Trends, né, já que a gente vai falar sobre SEO, acho que também pode mostrar o interesse pelas bebidas. É uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que queira fazer assim, não vou dizer que é um SEO, mas vamos dizer que é começar a entender um pouquinho o comportamento das pessoas, né? Mas vamos lá, agora que a gente falou do Google Trends, vamos direto ao assunto. SEO, senhor Guilherme Conter, eu sou obrigada a fazer essa pergunta, dado que toda vez que as pessoas vão falar sobre SEO, vem a pergunta: o SEO morreu ou não morreu? Meu Deus, ele morreu? Ele morreu. Meu Deus. Não, enfim, essa perguntinha, né? Safada, é igual o Rock morreu, né? Mas. Então, essa pergunta que o SEO morreu, eu ouço desde que eu entrei, né? Desde que comecei oficialmente a trabalhar com SEO, e acho que foi desde 2008, pelo menos, quando eu entrei na agência iCherry, que existe até hoje, né? Mas é porque, na verdade, o SEO mudou muito, né? A forma de fazer SEO, tanto o profissional, né, que, digamos,
vai trabalhar com isso. As técnicas foram mudando, até porque tem muita malandragem. Isso foi queimando um pouco a área, né? Mas porque o Google também começou a ver, tá, como é que a gente consegue entregar resultados melhores? E claro, que estejam aliados com os interesses deles também, né? Eles não são uma ONG, né? Eles têm interesses financeiros ali. Mas enfim. Mas entregar resultados melhores para os usuários sem cair nessas malandragens de alguns SEOs aí mal intencionados, né? Enfim. Mas de qualquer forma, o algoritmo vai melhorando. Então o SEO não morreu, eu diria. O SEO evoluiu. Mas vamos pensar assim, puxando de 2000 e vamos pegar 2009, 2010 pra cá, que foi mais ou menos aquela época que eu diria, não queria forçar a barra e dizer a época de ouro do SEO, mas de certa forma foi, meio que foi, né, que as pessoas descobriram um pouco isso, né? Mas de lá pra cá eu já vi vários artigos de gente falando, matando o SEO todo ano, basicamente. Né? Então, eu não sei se surgiram outras coisas que as pessoas entenderam. Isso aqui é mais legal, então eu não preciso mais fazer SEO. O que você acha disso? Se a gente pensar também nas outras coisas que surgiram, eu estou falando em 2008, né, o Facebook mal tinha começado no Brasil, assim, né, tinha o saudoso aí Orkut no Brasil e na Índia, mas enfim. Facebook, essas plataformas, o próprio Twitter, né? O Twitter surgiu em 2009, se não me engano. 7. Mas começou a crescer, né? Nessa época ali, 2008, 2009. O que aconteceu é que as agências, e as agências ainda até hoje fornecem esse serviço, né? Começaram a diversificar demais, e profissionais só dedicados ao SEO, que nem eu acabei seguindo minha carreira e meio que bastante por essa área aí, mas são um pouco mais raros no mercado, né? Porque hoje a gente sabe que até o nosso podcast aí tem que ser bem mais multidisciplinar, vamos dizer assim, porque o marketing digital, obviamente, e eu nunca defendi isso, claro, não pode ser só SEO, ou só Google Ads, ou só Facebook Ads, né? Tem que ter um pouquinho de tudo. Então, talvez o que as pessoas tenham falado que o SEO morreu é porque, assim, a figura do somente SEO evoluiu um pouquinho mais do que isso, né? Não sei, minha opinião, né? Não, beleza. Mas eu acho que assim, tudo bem, a gente entendeu que ele não morreu. Isso é importante porque, né, a gente entende que é uma fonte de tráfego muito importante. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Dado que não morreu e etc. Vamos voltar e explicar para as pessoas que estão chegando agora, caindo de paraquedas, que diabo é SEO? O SEO, embora, né, eu até fale inglês, mas eu não gosto muito de usar. Acho que quando a gente pode usar palavras em português, sempre é melhor, né? Vídeo, bowl e versus tigela ou cumbuca. Cumbuca, né? Para sempre. Exatamente. Eu odeio bowl. Mas o SEO, que é uma sigla aí para Search Engine Optimization, ou seja, a melhoria para motores de busca, mecanismos de busca, até porque otimização é uma palavra que nem existe em português, mas ok, já foi incorporada. Então, otimização para mecanismos de busca aí. Que seria o mecanismo de busca? O Google, o Bing, né? DuckDuckGo, do patinho lá de gravata. YouTube pode ser considerado um mecanismo de busca também? O YouTube tem um mecanismo de busca, né? Ele não é um mecanismo de busca, né? Você tem o Google mesmo também. O Google não é só mais um mecanismo de busca há muito tempo, né? Não, exatamente. Mas, sim, com certeza. O pessoal, não sei como é que estão os dados hoje, mas o YouTube, sempre que falam em busca, falam que o YouTube é o segundo maior buscador, né? Porque, de fato, um volume de buscas gigante lá. A própria Amazon também acaba aparecendo nisso, né? Mas, enfim, o que é o SEO, né? O SEO surgiu porque no começo, e surgiu até antes, eu comecei a trabalhar quando o Google, né, já existia, mas as pessoas começaram a ver que, tá, como é que eu posso aparecer melhor nesses resultados, né? Porque antes desses mecanismos, você tinha lá os diretórios, né? Na pré-história na internet. Nossa, né? Eu lembro disso. Uhum. Então, diretório de Yahoo, por exemplo, você não tinha? Você ia lá, quero ver, sei lá, uma lista de restaurantes na cidade X. Eu frequentava todos os diretórios de Harry Potter. Se você é dessa época também, ali, me manda uma mensagem aí no Twitter, no Instagram, enfim, vamos trocar ideia. Muito bem. Potter fans. Potterheads. Exatamente. Mas, enfim, o diretório era uma lista simples, né? Talvez alguns até permitissem ordenação, tinha paginação, mas você não tinha critérios muito claros, fora, sei lá, ordem alfabética, essas coisas, para por que esse site deve aparecer e o outro não, né?
E o Google todo ele foi criado aí com a ideia de, tá, vamos oferecer uma lista melhor para as pessoas, né? Foi como surgiu dentro de Stanford lá, Larry Sage, não, como é que é? Larry Page. Larry Page e o Sergey Brin, é isso? Isso. Que inventaram lá a patente do famigerado PageRank, né? O PageRank, para quem não sabe, não é um ranking de páginas, como o nome poderia sugerir. PageRank é porque quem fez o algoritmo e quem assinou foi o Larry Page. É o sobrenome dele. É o sobrenome. Mas que, veja só que coincidência, né? Foi uma feliz coincidência. Ou malandra, eu diria. Que é usado até hoje o PageRank, mas é que teve uma polêmica na época, a gente já pode entrar daqui a pouquinho nisso, mas que as pessoas usavam lá a nota do PageRank, daí essa página tem um ranking 9, ranking 8, enfim. Mas que era baseado na indicação, né, na popularidade dessas páginas, analisando se outras páginas que o buscador já tinha rastreado tinham links para essa página. Então, puxa, essa página tem muito mais links que a outra, então provavelmente deve ser mais interessante. As pessoas estão falando mais sobre ela, né? Inicialmente, estou simplificando muito aqui a coisa. Tem toda uma patente lá, se quiserem olhar, tem toda uma fórmula lá, mas enfim, não é só contagem pura de links. Mas a ideia geral era essa, né? E aí, com o tempo, os profissionais viram, poxa, se a gente manipular isso, pode ser que a gente apareça melhor. E no começo isso funcionava. E o Google falou, não, a gente não pode só depender disso aí, né? Porque senão as pessoas não vão ver resultados bons, porque no primeiro lugar tem um resultado ali que não deveria estar lá artificialmente. É justamente a inteligência desse algoritmo para fornecer a melhor resposta, né? Senão a gente estaria até hoje mandando manualmente os nossos links para o KD para ele fazer uma listona lá, tudo que tem a ver com Harry Potter, ou o site que começa pela letra A e tem a ver com Curitiba, né? Exato. Então, enfim, fora a malandragem, acho que eu vou usar muito essa palavra, né? A gente conhece no meio com os black hats lá, porque para quem era fã de faroestes clássicos, meu pai, por exemplo, é um deles, você tinha essa figura do bandido sempre usando um chapéu preto, né? Enquanto que o mocinho, né, tava com o chapéu clarinho, branco, bom moço, assim. Então, veio um pouco disso aí. Mas, sem a malandragem intencional, não, na verdade, como é que, dentro de boas práticas éticas, enfim, como é que a gente pode, ainda mais se for uma agência, no caso, que eu comecei oficialmente a trabalhar com isso lá, como é que a gente pode fazer com que os nossos clientes, por exemplo, apareça melhor, né? Porque isso vai trazer muito mais resultados para ele, vai vender mais, vai ser mais visto, né? Sua marca vai ser mais conhecida, etc. Então, o pessoal começou a analisar o que o Google falava, também levando né, em consideração que nem tudo que ele fala contém a verdade absoluta, porque eles têm os interesses deles. Eles têm os interesses também, deles, né? Então, e como obviamente eles não revelam toda o segredo por trás dos algoritmos, e hoje em dia eles até afirmam que nem conseguiriam, o que, né, pode ser verdade em partes, mas enfim, porque o algoritmo hoje não é um algoritmo só, são vários ali, né? Diversos, centenas de micro-algoritmos, milhares até. Eles vão pendurando um no outro para que tome as melhores decisões aí, né? Então, mas como eles revelam, independente do algoritmo como ele funciona, mas eles sabem, obviamente, que os critérios que eles codificaram lá no algoritmo, eles sabem quais são, né? Poxa, eu quero que um site com mais links, vamos simplificar aqui, um site com mais links apareça melhor que um site com menos links. Eu quero que um site com notícias mais recentes, né, pode ser mais interessante, dependendo do assunto, do que um site com notícias que a gente identificou que é mais antiga. E assim por diante. Então, eles sempre falaram em torno de 200 fatores de classificação. A gente usa mais de 200 fatores de classificação. Então, se tem uma palavra-chave no título, se tem links, se a imagem contém lá uma descrição em texto que a gente possa entender. Enfim, não vou enumerar todos aqui, né? Nossa, porque a gente ficaria eternamente e nem ficaria, nem arranharia a superfície, né? Até porque ninguém sabe todos, ou pelo menos todos que realmente fora o Google conhecem. Mas enfim, só para resumir aqui, estamos divagando, talvez seja o gin tônica. Pode ser. Mas é isso, é um profissional que vai analisar. Inicialmente eram muitos aspectos técnicos, tá? No começo era muito técnico. E eu diria que até hoje isso é importante, já vi artigos, não que o SEO morreu, mas que o SEO técnico morreu. Pelo contrário, né, o pessoal
massacrou, eu não lembro exatamente o artigo lá, depois a gente pode tentar achar, mas é porque o que acontece hoje, em 2020, nós estamos gravando isso, muitos sites, às vezes, que deveriam pegar, por exemplo, vamos simplificar, vai pegar um WordPress lá. Tem gente que fala mal do WordPress, enfim, mas é o CMS mais Meio usado que do mundo. plataforma padrão, vamos dizer, Padrão, né? Que mesmo se você não instalar algum plugin de SEO lá, mas instalando o Yoast, esses mais conhecidos, você instala ali meio que do zero o que estava em padrão, com alguns ajustes, você está teoricamente prontinho para SEO. Né? Se você não fizer nenhuma besteira de Na colocar parte uma imagem técnica, né? pesada, nada do Exato. tipo, você tá bem. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme, que vai meio que assim numa linha. Meio que para quem está entrando nesse segmento, começando a entender digital, qual que é a grande vantagem de eu investir em SEO, né? Vamos lá, a gente tem dois universos no Google, né? A gente tem Google Ads e SEO. Eles competem, eles são complementares, como é que funciona? Eu preciso pagar alguma coisa pro Google para fazer SEO? Como é que funciona? Eu sei que essa é uma pergunta meio besta, Não, mas é mas importante. é uma pergunta besta, eu digo assim, de simples, mas ela é uma pergunta relevante que muita gente acaba se batendo com essas questões, né? Eu preciso pagar alguma coisa pro Google para aparecer em primeiro no orgânico ou não preciso? Eu já trabalhei, tive uma empresa, não precisa citar o nome lá, mas que a empresa tinha sido penalizada no Google, né? Então, o que acontece? A gente falou das malandragens. Se o Google entender que o site, que a página fez algo que para eles fere lá as políticas, as diretrizes para webmasters, né, de qualidade, enfim, o Google tinha entendido que a empresa tinha feito um esquema de links e de fato tinha feito, mesmo que não tenha sido intencional não, mas acabou sumindo dos resultados orgânicos, né? E aí teve que segurar a onda de trazer clientes para o site só com o Google Ads. O que custou muito caro para eles, porque obviamente que não era todo o tráfego que chegava no site que era de Google Ads. Então você tinha lá, vamos dizer, vamos simplificar 50-50, metade Google orgânico, metade Ads. Daqui a pouco você vai ter que dobrar seu investimento em Ads, né, para trazer esses mesmos clientes. Então pesou bastante isso para eles, né? Então dá pra gente dizer bem tranquilo para quem tá ouvindo aí, tá começando com essa ideia de SEO, tá começando com digital, que quando você investe em SEO, basicamente é um tráfego de graça. São pessoas que você vai trazer pro teu site sem ter que pagar, né? Tem que ter uma verba de anúncios, né? Então, Exato. quando a gente pensa nisso, é uma estratégia complementar, né? Eu diria assim. Você ter um bom desempenho no orgânico e também ter um bom desempenho, né, no Google Ads, que você vai conseguir trazer pelas duas frentes. E até se a gente for pensar, não sei, pelo menos da minha experiência, toda vez que eu vi conversões e tempo de permanência, etc., do visitante orgânico, ou seja, aquele que veio do resultado do Google que não é de anúncios, ele é muito mais engajado, ele costuma ter uma conversão melhor. Não sei, pelo menos da minha experiência até hoje, foi mais ou menos por aí. Não sei o que você viu até o momento. E vale também só uma ressalvinha, a gente sempre fala só Google, 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 mas né, porque o Google, em muitos mercados, no mundo inteiro, acaba sendo o mecanismo mais utilizado mesmo. Né? A gente sempre brinca com o pobre Bing lá, que era o MSN Search, que era, né, o próprio Yahoo, que usava o motor lá da Microsoft, chegou a ter um próprio. No Brasil, assim, você vai ver nos sites que a gente tem acesso aqui, que já trabalhou, é sempre, sei lá, muito, 95%, 98%, 99% É Google, da busca né? é Google, né? É um market share absurdo, assim. Até porque assim, a gente não vê nenhum outro buscador querendo investir. Vamos dizer que a Microsoft quisesse gastar dinheiro. Nos Estados Unidos eles fazem isso. Chegou uma época que o Google tinha 60 e poucos por cento do market share lá de buscadores. Acho que agora o Google aumentou um pouco, mas o Bing investe, o Bing patrocinava lá, fazia comerciais de TV, fazia patrocínio de, sei lá, Stock Car, fazia várias coisas. Né? No Brasil, então, infelizmente, está falando a realidade é Google. Exato. Né? Mas a questão do comportamento que você falou ali, isso é importante porque, primeiro, mesmo o Google, de novo, muda toda hora, né? E não só o algoritmo lá, mas a própria interface, eles sempre estão fazendo testes na interface dos resultados de pesquisa, né? Então, se olhar o histórico de como os anúncios de texto mesmo, né? O Google Ads em texto ali nos resultados do Google eram exibidos, a própria etiquetinha ali que diz ad, né? Ou anúncio em português lá, vai mudando de cor, vai mudando de destaque, né?
Atualmente, pelo que eu me lembro aqui, ela tá bem discreta, é um pretinho, né? assim. É. Em inglês fica menor ainda, porque só AD, né? AD, 2 letras. Uhum. Em português tem a vantagem do anúncio, então você Isso. fica mais... Mas, enfim. Então tem um pouco disso que, tipo, às vezes pergunto pra alguém mais leigo, assim, eu não clico aí porque é anúncio. A pessoa vê isso. Como Isso é propaganda, né? Como se anúncio fosse algo ruim, né? Uhum. Que de fato, o Google tenta não exibir anúncios ruins, mas a percepção é, essa pessoa está tentando me empurrar algo, não é algo que... Eu vejo muito isso também. Então tem essa questão. E outra questão também que a gente acaba esquecendo de analisar, muitas empresas também não deveriam fazer e não fazem, por configurações, por N motivos, que é de entender que a jornada de pesquisa, a jornada de busca de informações do consumidor tem múltiplas etapas, né? Então a pessoa pode ter encontrado inicialmente seu site via orgânico e voltado por ads ou vice-versa, ou inclusive de social, né? Exatamente. Então a gente olha assim, a gente acaba olhando, claro que no dia a dia a gente faz isso meio que, vou olhar o que é orgânico, vou olhar o que é paid, a gente não junta essas coisas, mas a gente deveria olhar mais lá a atribuição multicanal lá, que a gente pode ver no Analytics, por exemplo, né? Que às vezes o mesmo usuário, às vezes não, boa parte das vezes, a maioria das vezes né? Ele vai ter entrado, e se não for por o anúncio de texto no Google, pode ter sido pela rede de display lá. Né? Até, inclusive, a gente precisa fazer um podcast futuro aí sobre Google Ads. Sobre Google Ads, com certeza. Até porque não é tanto a nossa praia, assim, mas enfim. Mas com certeza, esse comportamento é muito complementar, né? Como a gente estava falando. Então, acho que investir em Google, em SEO, aliás, não é só também trazer tráfego de graça. Tem esse componente também que as pessoas ou ainda veem e fazem técnicas defasadas, ou por N motivos também ali a coisa demora para aparecer, porque o SEO às vezes é muito demorado, às vezes para aparecer um resultado, né? Se está muito ruim e você arruma, pode ser que venha um resultado rápido, né? Eu já vi, a minha experiência às vezes foi de pegar coisas que estavam tão básicas que alguma coisinha mínima que a gente fez deu bons resultados. Mas o Ads é instantâneo, né? Gastou, trouxe. Botou dinheiro, a mágica aconteceu, né? Então tem esse componente que o SEO demora, é difícil de entender, porque chega um profissional, fala uma coisa, chega outro, fala outra coisa. Mas você diria que tem, assim, vamos lá, um tempo médio pra gente esperar resultados de SEO? Vamos lá, eu sei que cada segmento se comporta de uma forma diferente, mas uma média, só pra gente ter uma base. Eu acho que tem a diferença por segmento, né? Você tá falando uma coisa, tipo uma lojinha, uma coisa mais B2C, mais dia a dia, assim. Pode ser mais rápido e vai ser mais fácil de você ver também, até pelo volume de busca, né? Do que comparar um B2B, por exemplo, né? Você vai ter muito menos gente buscando. Mas eu diria que uma boa distinção que pode ser feita também é o site já existe, já tem um histórico antigo, né? Então, por exemplo, lá, uma Gazeta do Povo lá que eu trabalhei, a gente trabalhou, né? Nós dois, inclusive, nos conhecemos lá. Exatamente. Mas um site, né? Esses sites antigos, o IG, por exemplo, São Paulo também lá que passei. Sites que tem mais de 20 anos aí. Um site já tem um histórico prévio ou você está começando do zero? Né? Se o site já tem um histórico prévio, se tiver uma coisa muito gritante lá, boba, que você mexe e isso pode ser o resultado, às vezes em um mês você pode ser que veja um resultado bom, em algumas semanas, né? Eu acho que começar do zero, aí você, eu tô começando do zero, não tem histórico algum, e aí vai depender do teu nicho, né? Será que é muito concorrido? Mas tem aquela lenda que o pessoal fala que... Não sei se é lenda, né? Mas resumindo, né? 3 meses, vamos chutar 3 meses? Era o que eu ia dizer, né? Que fica aquela história de que a gente vai ter resultado com SEO dentro de 3 ou 6 meses, né? 3 a 6 meses. É igual academia, né? Se você vai, né? Inclusive, exatamente, que eu sempre brinco com SEO. Não sei se eu inventei isso, tá? Mas eu sempre gostei de usar isso, que a SEO é igual academia de musculação lá, de exercício, né? Se você... Não adianta só pagar e não ir, né? Não adianta só pagar o SEO e não fazer o que é recomendado. Exatamente. Porque é o que muitas vezes acontece. O profissional vai lá, faz uma série de recomendações. Beleza, tô com o teu PowerPoint aqui, viu? Valeu, obrigado. Não, mas tem que fazer, viu? E tem que fazer direito, porque às vezes vai lá e faz errado. Sim, até assim, antes de eu pular para nosso próximo tópico da nossa pauta, que sim, a gente tem uma pauta, e se você vai gravar um podcast, tem uma pauta. Puxa uma pergunta que me veio aqui. Claro.
um cara que vai trabalhar com SEO, ele pode trabalhar absolutamente sozinho? Ele precisa de uma equipe? Que tipo de conhecimento esse cara tem que ter para trabalhar com SEO? Ou se eu sou... vamos lá, né? Desculpa, eu cortei. Mas se você está trabalhando para um cliente, ou se você é a única pessoa de marketing digital e caiu o job de SEO no teu colo, o que você precisa saber para se virar, assim? Acho que vai do perfil desse profissional, né? Alguns profissionais mais completos aí, ou a gente tenta ser mais completo, né? Inclusive, por exemplo, nós já falamos aqui que a gente fez jornalismo, né? Então a gente somos mais aí da parte de conteúdo mesmo. E a gente começou a aprender sobre código, sobre programação, meio que de brincadeira, assim. Né? E foi mexendo, daí como a gente começou a trabalhar com isso, você tem que aprender, pelo menos não falar besteira lá. Vai chegar, sentar com o desenvolvedor lá, o front-end, o back, e falar uma besteira lá, o cara já nem olha na tua cara, vai ficar rindo, né? Vai lá o bonitinho ali. Exato. Empina a pipa no ventilador e vem me falar coisa aqui. E acontece isso, já ouvi histórias de pessoas que pedem, porque, eu vi lá na lista de recomendações do Google que tem que fazer isso. Mas às vezes, por não ter tanto conhecimento, não entende que às vezes aquilo lá pode ser pouco produtivo, mas vai dar uma trabalheira muito grande, né? Uhum. Então, um profissional completo diria que para SEO, que a gente, acho que até volta para a pergunta o que era SEO, que eu meio que divaguei aqui, mas tem boa parte de conhecimento técnico ainda, tá? Isso não acabou, porque muitos sites, e até porque as linguagens acabam mudando, né? Uma hora é HTML puro, uma hora antigamente era Flash, que era o demônio, o satanás do SEO. Deus ajude, o Flash. Agora o JavaScript está pesado, o JavaScript para o Google sempre foi um problema, e agora finalmente o Google está começando a entender melhor isso. Então entender a parte técnica, diria que é muito importante ainda, tá? Você pode não ser um especialista, pode não ser programador, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem visto aí nas mudanças do Google e do SEO desses últimos tempos é a questão do conteúdo, né? O Google sempre falou nisso, mas de alguns anos para cá ele melhorou bastante nisso, com algoritmo, inteligência artificial lá, de interpretação semântica, né, de linguagem natural. E pense, o Google está fazendo isso com mais de 200 idiomas, né? Sim. Então, a trabalheira que dá. Mas então, o entendimento não só do que é conteúdo, no passado a gente via, vamos repetir a palavra-chave um monte de vezes que beleza, vai contar. O Google hoje entende que não, isso não é natural, né? E principalmente o que eu ia falar, além do técnico, é você entender o comportamento de busca do usuário, a intenção de busca. Eu acho que esse é um bom ponto, assim, até pra gente comparar, né? Que você comentou que até um tempo atrás o pessoal ficava insistindo em repetir a palavra-chave ou negritar alguma coisa. Mas, assim, se a gente for pensar bem, tentar traçar um antes e um depois aí, o que mudou na época que você começou a trabalhar com SEO e agora em 2020? O que você diria que são as principais diferenças, não só vamos lá, da forma do Google de entregar os resultados, mas também para quem está querendo trabalhar com SEO e começar a colocar esse site para ter um desempenho melhor, render melhor? Então, antes de começar oficialmente na iTerry, eu lá trabalhava junto com meu amigo lá, colega de faculdade, o Marcelo Ribeiro lá. A gente via, né? Nossa, como melhorar o teu site nas pesquisas, como trazer mais tráfego. Então, você via lá, você criava um site e não tinha título, a página, né? A homepage lá, untitled page, né? Homepage, exatamente. Então, se você descrever melhor, ou colocar um título ali com algumas palavras que fazem sentido, então focava-se muito na palavra-chave, né? Dava exemplo, as pessoas não buscam por refrigerador, buscam por geladeira. O Google não era tão bom em entender sinônimos. Você tinha muito esse foco nos links, né? No PageRank. Puxa, o site para melhorar, a gente tem que criar links. A gente chegava a ponto de abrir um blogspot lá. Está trabalhando com algum cliente de moda, por exemplo. Vamos criar um blogzinho de moda e começar a criar links apontando para o site do cliente. Então fazia esse rede criava perfil falso, postava em comentário de blog, né? Eu adorei o seu post, daí dava no teu nome estava o link lá para o site. Esse link building, essa construção de links, isso era muito forte no começo, né? E o Google, lógico, começou a ver que mas como é que a gente consegue inibir isso? Não digo que ele fez totalmente, mas se já em 2010, esse exemplo que eu dei lá,
que o site tinha sido punido por um esquema de links, ou seja, o Google tinha identificado que o site, a empresa, tinha vários domínios com links iguais apontando para um só lá, né? Olha, você está tentando manipular o nosso resultado, não é legal. Puniram eles, a gente limpou, daí voltou, beleza. Então era muito focado na palavra-chave, nos links, né? E hoje, não, hoje, seja, 10 anos para cá, o Google melhorou, isso de fato melhorou absurdamente a compreensão da intenção de busca, né? E isso eles martelam isso pesadamente, sim, nos documentos deles, em tudo que eles falam. Tem lá o famigerado também, para quem conhece da área aí, mas os Search Raters Quality Guidelines, lá, que são as diretrizes de qualidade para as pessoas, né, para os funcionários terceirizados que o Google contrata, que além do algoritmo, ele contrata diversas pessoas, centenas de pessoas, como se fosse, né, um central de telemarketing, na verdade são pessoas lá para avaliar se aquele resultado para aquela pesquisa é bom ou não. Passa por uma verificação manual também, né? Isso é importante a gente lembrar. Exatamente. A gente então, fala sempre do algoritmo, mas tem um cara lá que está olhando também, né? Não afeta diretamente o resultado que a gente vê, que nós, usuários, vemos no final, mas afeta indiretamente, né? Ele é como se fosse uma pesquisa gigante do Google, uma pesquisa de opinião lá do Google, né? Para avaliar, será que a gente pode mexer nesse algoritmo para trazer resultados melhores? Isso era um documento interno do Google lá, mas que acabou vazando, eles soltaram oficialmente, então eles, lá, só resumindo, mas eles falam muito dessa, como que a gente interpreta o que a pessoa quis dizer, né? Uhum. Inclusive tem o clássico lá, das funções do Google é você quis dizer isso, né? Que é verdade. Um exemplo antigo que eles davam lá, um raro vislumbre lá dentro das reuniões dos engenheiros que desenvolvem os algoritmos lá, dando esse exemplo que antigamente você digitava uma palavra errada, por exemplo, um nome de remédio errado. Azitromicina, está na moda aí, com pessoas falando de vírus e falando de antibióticos, não sei porquê, mas enfim, porque dá pneumonia, dá outras infecções, mas tudo bem. Mas a pessoa digita azitromicina errado e aparecia resultados com essa palavra escrita errada. Daí o Google, se você quis dizer azitromicina, a versão certa, né? Eles viram, não, é melhor a gente, já que 90 e muitos por cento das vezes a pessoa realmente queria dizer o certo, vamos mostrar o certo, e se ainda assim você quer ver o errado, a gente dá uma opção lá, né? Então esse ponto até é legal a gente falar disso, né? É que a correspondência exata da palavra-chave, ela não é mais tão relevante. Quer dizer, ela é importante sempre, né? Mas não é mais, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que nem a gente tinha um tempo atrás, aquela necessidade absoluta de tentar ter o domínio com a correspondência exata, né, do meu segmento, daquilo que eu faço, ou com o nome da minha empresa. O nome da empresa é sempre bom, né? Mas tentar combinar o nome da empresa com a atividade, ter esse domínio exato com essa correspondência. Ainda é interessante a gente pensar nisso ou não vale mais a pena? Não, isso já faz tempo que o Google não dá tanto peso para isso. Porque o jeito fácil de lembrar, se isso, tentar pensar se isso é uma coisa que vale a pena hoje em dia ou não, é fácil de alguém, por exemplo, pagar para ter um domínio. Lógico que nem sempre hoje em dia os domínios com palavras-chave exatas são caros, mas vamos dizer, de alguma maneira a pessoa pode pagar e ter uma vantagem. Puxa, eu vou comprar um site. Um dos clientes que a gente atendia na época, em 2008, lá, era o Imóveis Curitiba. Nem sei se existe mais. Existe. Então, tem um domínio que é sensacional para essa busca, né? Embora também, se eles quiserem fazer imóveis em outros lugares, já faziam na época, já tinha uma certa dificuldade, né? Porque... você acaba ficando mais restrito nesse caso, né? Mas tudo bem, a pessoa pode ter o nome Curitiba, assim como existe a imobiliária Noruega, por exemplo, não é só forte na Noruega, lógico. Acho que ela não tem, né? Noruega, enfim, não tem. Tem aqui em Curitiba. Mas então, na época, nossa, para a pessoa que digita Imóveis Curitiba, o site imóveiscuritiba.com.br estava em primeiro, né? Tinha todo um trabalho de SEO que era feito com a agência e tudo, mas tinha um pezinho, né? Hoje em dia não, né? Porque vamos dizer que expirou lá vários domínios no Brasil, registros BR expiram, vou lá comprar um domínio com palavra-chave exata. Beleza, tem a palavra-chave ali, mas o Google vai tentar olhar todo esse histórico, é um domínio que já foi criado, tem um histórico de conteúdo, tem um histórico de links que apontavam para ele, né? Ou é só um domínio aleatório do zero, que tanto faz o que está escrito no nome do domínio ali, né? Então esse peso não existe mais. Isso vale também para o conteúdo que é colocado nas páginas, né? Se você só encher isso, o próprio Google dá um exemplo, boa parte, vamos deixar as dicas para o final, mas muita coisa
você quiser saber sobre o SEO básico, pelo menos o Google tem uma seção lá do How Search Works, né, como funciona a busca lá, que eles dão um exemplo, inclusive, se a pessoa digitou alguma coisa sobre cachorros, ele não vai querer ver uma página com cachorro repetido, a palavra cachorro repetida várias vezes, né? Uhum. Isso o pessoal fazia muito, né? Eu lembro que eu, como sempre produzi conteúdo, né? A minha experiência com SEO é menos... Eu comecei menos técnica, vamos dizer assim, fui aprendendo ao longo do tempo, mas minha experiência foi mais como redatora, entendendo o on-page, né? O SEO on-page para produção de conteúdo. E na época a gente tinha lá aquela questão de densidade de palavra-chave, né? Isso. Que era o quanto que você poderia repetir a mesma palavra ao longo do texto. Daí tinha aquela recomendação de 8%, alguma coisa assim, não era? Tem vários números, né, que as pessoas falavam, mas, de novo, esse exemplo, acho que isso é um bom exemplo de tentar pensar o seguinte: se é algo que qualquer um pode fazer, que é muito fácil de fazer, né? Vou comprar um domínio, tem um domínio aqui fácil, pronto, vou comprar. Vou negritar, né? O célebre exemplo de negrita Isso me nas dá um palavras-chave. nervoso. Negritar a palavra-chave. Pronto, o Google gosta mais de mim agora. Vamos imaginar que no começo o Google pensou, poxa, vamos, né? Acho que quem escreveu um texto e colocou um negrito quis dar uma ênfase para aquela palavra, para aquele, né? Quis grifar lá, vamos dizer assim. Então pode ser um pezinho ali. Mas logo se viu que todo mundo começava a negritar tudo, palavras-chave exatas no meio do texto. É uma coisa que é ridículo, né? Você aperta um botão ali ou coloca uma tagzinha ali, bold, strong. Ctrl B. Também embates, né? Coloca o bold e coloca o strong. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas é uma coisa que é muito simples de qualquer um fazer. Então, como é que vai ser um critério de desempate? Isso é legal a gente pensar também no ranking lá, nos fatores de classificação do Google. São critérios de desempate, na prática. É igual tabela do Brasileirão, né? Exatamente. Vai chegar uma hora que você vai ter que ver o número de cartões amarelos que o time teve lá, se tiver tudo igual, né? Os critérios do Google são os mesmos. Você vai ter vitórias, saldo de gols daquele site, né? Vai chegar uma hora, quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos teve esse site? E o negrito é uma coisa muito simples de fazer, né? Então, o tamanho do texto, vamos encher linguiça, vamos pôr um texto de 10 mil palavras lá. Mas é relevante? É um estudo científico absurdo sobre o impacto econômico, macroeconômico do coronavírus? Ou é uma coisa, tipo, endereço do restaurante? Né? Então, até hoje as pessoas falam, quantas palavras tem que ter o meu post? Depende. A velha resposta desse show é depende para tudo. Né? Até porque você tem que entender, primeiro, né, que a gente estava falando, sempre falou e sempre vai falar, né? Qual é a intenção de busca do cara, o que ele espera com isso, qual é a utilidade desse conteúdo que você tá tentando entregar para essa pessoa, qual é o valor que você agrega, né? E aí, pensando em fazer esse trabalho todo de entender esse comportamento, isso se traduz numa pesquisa de palavra-chave, né? Dá pra gente tentar entender que, assim, qual que é a importância da busca de palavra-chave para o trabalho de SEO. Muita gente acaba, eu digo isso porque muita gente acaba resumindo, né, o trabalho de SEO com uma pesquisa de palavra-chave e se esfolar de produzir artigo para o blog. Dá para dizer que, vamos assim, a rotina de quem trabalha com SEO se resume a isso, pesquisa de palavra-chave e recomendações de artigo para o blog? Não se resume a isso, né? Embora ainda seja uma boa parte do trabalho, depois de você, digamos, tenha conseguido arrumar a casa tecnicamente ali, né? O site tecnicamente está ok, está tudo certo, né? Sempre pode melhorar alguma coisa, mas digamos, o grosso aqui do que dá para melhorar já foi feito. Vamos continuar monitorando, deixar o site mais rápido, né? Aquelas coisas todas. Mas lógico, agora a gente tem um site, a nossa empresa tem uma estratégia que é usar o conteúdo como estratégia de marketing, né? O content marketing, né? E para SEO, para inbound, que seja lá, vamos publicar conteúdo. Entre você ter uma ideia, né? Sonhou com aquela ideia, assim, tomando banho, tive uma ideia, ele vai lá e faz um post. Logicamente que vai fazer a pesquisa de palavras antes, né? Por que a pesquisa de palavras? Porque a gente vai ver, as pessoas realmente estão procurando sobre isso. E acho que nenhum exemplo melhor do que esta crise mundial que nós estamos passando agora, né, nesse momento que a gente está gravando o podcast, do coronavírus, né, essa grave pandemia aí que a gente está vivendo. Mas a gente tem observado
que até pelo efeito de trabalhar em casa, da quarentena que as pessoas estão passando, né? O comportamento de busca mudou completamente, né? Então são exemplos lá, desde exemplos óbvios, por exemplo, a indústria do turismo, obviamente que a queda no volume de pesquisa de palavras relacionadas a hotéis, a viagens, a aviação, etc., caiu aí, viu um estudo lá, 30% em alguns mercados. Nossa Senhora. Muito grande, né? Mas ao mesmo tempo coisas que as pessoas estão fazendo em casa, né? Então lá viu pesquisas por ferramentas de teleconferência e de videoconferência como o Zoom, né? Como o Skype, como o Microsoft Teams, etc. Pesquisas pesquisa de academia, dá para olhar no Google Trends, lá, pesquisa por academia versus pesquisa de como fazer exercício em casa, né? Então isso reflete, são exemplos, apesar da gravidade da situação, mas são exemplos fáceis de a gente entender como que fatores externos influenciam o comportamento de busca das pessoas, né? Próprio aí, certamente, crescimento de buscas por aplicativos de entrega de comida, de entrega de outros, né, serviços de entrega de outras coisas. Voltando para a nossa pesquisa de palavra-chave, né? Como que faz? Como fazer uma pesquisa de palavra-chave? Exato. Então, o Trends, que a gente falou no começo, não mostra o volume absoluto. Aquele de 0 a 100, eles pegam e normalizam esses dados de interesse. Claro que tendência, né? Uma tendência. O volume de busca está embutido ali? Tá. Mas eles falam lá que você pode ter um volume que vai aumentando e o gráfico diminuindo, porque ele está comparando dentro daquele universo lá. É confuso demais. Depois a gente pode entrar melhor no Ele vai detalhe. pela proporção, né? Mas o que a gente sempre trabalhou, que são os dados oficiais que o Google fornece para a gente, são os dados que vêm da ferramenta de ads mesmo, né? Porque o Google fornece lá, tá, as pessoas, vamos dizer lá, para celular, tem lá quase, vamos dizer, 2 milhões de pesquisas por mês no Brasil. Né? O termo celular, só a palavrinha celular. Então, puxa, só que isso é muito abrangente, né? Não adianta você criar uma página, subiu um post aqui escrito celular, beleza. Não, tem todos os outros critérios de classificação, tem toda a concorrência, etc. Mas tá, então vamos afunilar para achar um nicho específico, um tema específico que a gente quer procurar lá. Então, um exemplo que eu dei num curso recente aí, a gente viu que uma pesquisa que estava com potencial legal era celular para idoso. Agora que o idoso não sai de casa, também mais importante. É mais importante ainda, né? Então, assim, a gente sempre fala, tá, vamos sair do nosso... A gente já falou sobre personas aqui, né, em outro episódio, mas vamos sair do nosso mundinho, da nossa bolha e tentar entender, tá, qual que seria a intenção do cliente, do usuário que está procurando celular para idoso. Pode ser o próprio idoso, pode ser alguém que está pensando em comprar um celular para um idoso, né? Então está ajudando o idoso a comprar, né? Então, vamos dizer que lá, não lembro de cabeça, vou chutar aqui, 60 mil pesquisas por mês, celular para idoso. E cada derivação disso aí, você vai ter lá milhares de palavras relacionadas, de termos relacionados com seus volumes de busca respectivos lá. Então dá para dizer que essas derivações aí, a gente pensar naquela história da cauda longa, né? Até Exatamente. é um livro que não é tão novo assim mais, né? Ele é o quê? De 2003, 2004, por aí, a cauda longa. Por aí, acho que 2005. Não, acho que é 3 ou 4. 3 ou 4. Eu lembro que eu usei bastante ele na faculdade, enfim. Acho que é por aí. Enfim, começo do 2000. E do Chris Anderson, né, que justamente começou a chamar a atenção, não só... Aliás, esse não é um livro de SEO. É um livro para você entender esse comportamento de segmentação, esse comportamento de nicho, né, a importância que os nichos têm e como que a gente pode trabalhar esses nichos dentro da nossa estratégia, né? Então, se você está pensando em fazer uma boa pesquisa de palavra-chave, mais do que ficar cotando ferramenta, claro que existem ferramentas que são muito boas, outras que são muito caras e também são muito boas, enfim, mas você precisa primeiro entender o que você vai procurar lá, né? E entender esse comportamento é bem relevante. Já que eu falei de ferramenta, você recomenda alguma para essa etapa de pesquisa de palavra-chave? Olha, para quem tem, antigamente usava-se a ferramenta próprio do Ads, lá, AdWords no passado, né? Mas a Google Ads de ferramenta de palavra-chave lá, que o Word Tool, que trazia esses volumes que várias outras ferramentas do mercado puxavam de lá. De alguns anos para cá, o Google limitou, se você não tem uma campanha de anúncio ativa lá, você vê um número muito aberto. Não, você vê tipo de 10 a 100 buscas por mês. Exato, em vez vamos dizer que tenha
4.000 pesquisas por mês, ele vai mostrar de 1.000 a 10.000. Então não é muito preciso. É tipo a temperatura em Curitiba no outono, assim. Exato. Que roupa que eu saio de casa hoje? Hoje a mínima é 10. Mínima é 10 e máxima é 30. Máxima é 30. Que bom. Agora você se vira com essa informação Te vira, e vai ser feliz. Exatamente. Sai de blusa e de shorts. Exato, é bom se prevenir, né? É isso. Mas enfim, mas fora, então, se você não tem uma campanha ativa lá, você tem algumas ferramentas gratuitas. Tem lá, por exemplo, o Uber Suggest, que era muito usado. Foi comprada lá pelo Neil Patel. Vou restringir meus comentários sobre o Neil Patel aqui, mas enfim. Mas é uma ferramenta que, apesar do Neil Patel, ainda é aberta, ainda é gratuita. Então, para uma coisa rápida e fácil, né, barata... Quebra um bom galho. Tem algumas outras que te gostam, né? Você assinar, acho que não está assinando mais, né? SEMrush. O SEMrush é mais caro, é boa. Eu acho que o SEMrush é uma ferramenta boa, mas ele é muito complicado às vezes. A interface dele é muito rebuscada, é muito cheia de coisa. Tem bastante coisa útil. Ele é bem completo, Mas às vezes, uma pesquisinha rápida de palavra-chave, você tem que criar lá um negócio. Mas serve, é uma ferramenta muito boa para isso. Eu gostava muito daquela KW Keyword Finder, Keyword Finder, né? KW Finder, né? Que é relativamente barato, mesmo com o dólar louco aí, é R$5 nesse momento da gravação aí. Não a ferramenta, R$5, tá? O dólar, R$5. O dólar, o câmbio da moeda real, né? $1 custa R$5. Mas acho que custa 15 ou 20 dólares a versão básica. Tem uma versão, inclusive, free lá, que é limitada. Não, eles mudaram o pacote. Agora você consegue fazer, testar free por uns 7 dias. É só trial, né? É só trial e depois você vai pro plano deles no mensal. Se você for no mensal, acho que tá na faixa de uns $30, coisa assim. Isso. Eu pago 15 porque eu consegui uma Black Friday insana. Então tem algumas ferramentinhas que são mais focadas para pesquisa de palavra-chave mesmo, que são boas, né? Algumas outras também, tem lá Answer the Public, tem algumas outras, que muitas dessas gratuitas vão puxar esses dados do próprio Google lá, então a gente está falando às vezes dos meus dados, algumas como a SEMrush, ou o próprio KW Finder lá, eles têm algumas coisinhas a mais deles lá, né? Mas são ferramentas legais, a gente pode deixar o link depois para vocês. Né? Não, com certeza. Mas só para encerrar, só para estar divagando aqui, mas é que o assunto rende muito, né? Rende pra caramba. Mas... pesquisa de palavra-chave. Então a gente falou muito de intenção do usuário, né? A pessoa que procurou lá, um exemplo que o Google dá lá, por exemplo, procurou futebol, né? Onde é que você está? Você está, sei lá, em Londres ou você está em Chicago? Né? O futebol em Londres é o nosso futebol, o futebol certo, né? O futebol com o pé, né? Nada contra os amantes do futebol americano aí, mas o futebol americano é, como diz o adjetivo aí, né? É o substantivo. O substantivo, perdão, amantes da gramática e do léxico, do vernáculo lusitano. Mas o futebol americano... A nova flor do Lácio. O futebol americano outro esporte, né? Então a localização de quem procurou, né? Então não adianta, por exemplo, fez o exemplo celular, colocar só a palavra celular lá, né? A página é muito abrangente, é sobre o tema geral, celular. Por isso que quando a gente procura alguma coisa muito abrangente, muito aberta assim, muitas vezes vem a Wikipedia, né? A Wikipédia lá, porque vai falar, o que é um celular? Um aparelho telefônico celular foi inventado, blá blá blá, tal. Né? Agora, as pessoas vão fazer derivações de pesquisas, né? Então a pessoa que procura para o celular, depois celular para idoso, vai procurar a marca do celular, preço, melhor celular até R$500, até R$1.000, né? Tantas palavras e consultas derivadas da palavra-chave. Então, a pesquisa de palavra-chave para um post, um assunto, às vezes vai ter lá 10, 15, 20 tipos de consultas diferentes que a gente vai fazer essa mistura, né? Tipo, vai usar essas palavras ali naturalmente ao longo do texto, né? E a gente poderia fazer, o pessoal sempre pede também, me faça uma estimativa de quanto que eu vou ter de tráfego. Que é uma coisa muito difícil, porque, de novo, a gente está vendo dados lá que não são precisos, os próprios dados do Google são arredondados. E mais, a gente tem que levar em conta, vamos dizer que uma pesquisa lá tenha 100.000 pesquisas por mês. Se você estiver em primeiro, dependendo do termo, pode ter lá 20, 30% dos cliques. A média fica em torno de uns 30% a 36%, dependendo do lugar, né? Então, antigamente tinha isso, dos 10 links do Google, o primeiro tem, sei lá, tanto, o segundo tem tanto, o 10º tem 2%, tem 1% e assim por diante. Só que o Google também mudou muito, né, desses últimos anos. Então, você não tem mais os 10 clássicos links lá.
Você tem um monte de anúncios, você tem Tem o mapinha, o mapa, tem o Google Shopping. tem o Google Shopping, tem imagens, tem notícias, tem vídeos, né? É uma série de coisas que vai roubar ali os o orgânico cliques, mesmo, né? que acaba interferindo no teu CTR do orgânico, né? Que são Exatamente. coisas que vão competir com você. Então, por exemplo, se eu tô procurando em Curitiba, sei lá, pet shop que top dá banho em gatos malucamente bravos. Que é longe de mim falar mal da Toff que tá dormindo bonitinha aqui. Banho Tosa Gato Curitiba. Isso. Né? Mas se eu, por exemplo, se eu não investir no Google Meu Negócio, por exemplo, não tô lá no mapinha, só tô dependendo da pessoa encontrar o meu site ali, posso até estar em primeiro, mas o mapinha vai aparecer antes. Então o mapinha recebe o clique muitas vezes, né? Isso, então, tem todo um SEO local que eles chamam, né? Exato. Não, e até eu acho que vale a pena perguntar, né? Já que a gente tá falando de local e tudo mais, tem outros tipos de otimização que a gente pode fazer pensando em Google, ou a gente vai ficar eternamente pensando só numa estrutura de otimização, pensando em conteúdo para site e blog? Que outros tipos de otimização a gente pode fazer? Ou deve, dependendo do nosso segmento? Tem, e o Google tem testado com outras formas aí também, né? O próprio gente que trabalhou em jornais e sites de jornais e veículos de mídia, né? Então tem todo lá o Google News, né? O Google Notícias, que foi criado lá no 11 de setembro, famosamente nos atentados terroristas do 11 de setembro lá, porque as pessoas procuravam o World Trade Center no dia 11 de setembro, no dia 12 de setembro que fosse, e aparecia lá, bem-vindos ao site oficial do World Trade Center. Não era isso que as pessoas estavam procurando, né? As pessoas queriam saber uma notícia do momento. Então, o falou, tá, como é que a gente pode exibir alguns resultados mais recentes, né? Porque a relevância deles vai depender muito do momento, né? Eles dão um exemplo naquele documento que eu citei lá de avaliação. A pessoa que procura iPhone em 2008 e iPhone em 2020. Qual modelo ela quer ver? Hoje em dia mesmo, se a gente procurar só iPhone no Google, qual modelo essa pessoa quer ver? Quer ver o 11? Quer ver o 11 Pro? O XR, o XS? Eu quero ver o primeiro iPhone. O primeiro, então. Então, como é que o Google vai adivinhar? Ele vai tentar ver o teu histórico, enfim. Então, tem essas outras variações da busca clássica do Google. Então, Google Notícias, Google Imagens, né? Como é que a gente pode melhorar as imagens, colocar a descrição nas imagens, né? Google até lançou uma atualização esses dias aí para imagens. Google Local, que a gente falou agora, né? De aparecer no meu negócio lá, meu My Business, né, de resultados mais regionais ali, mais baseado na tua localização mesmo, tendo você colocado o nome da cidade ou da região, ou ele pegando isso pela localização do celular ou do próprio computador, que às vezes ele pega pelo teu Wi-Fi ali, né? Uhum. Então tem essas diversas coisinhas a mais que a gente pode fazer, e lógico que de qualquer forma o Google está exibindo resultados de conteúdos de páginas da web, né? A grosso modo, continua valendo isso. A premissa, né, é a mesma, então, né? O que acontece é que uma página web hoje você pode ter lá não só texto, mas vai ter vídeo, vai ter algum playerzinho de podcast, algum conteúdo de áudio ali. Vai ter uma coisa que já há um bom tempo o Google tem trabalhado com os dados estruturados lá, né? Ah, sim, é o esquema.org, né? É isso, então são códigos que você coloca lá num padrãozinho. Então, um exemplo clássico que tinha é você tem um site de receitas e você pode colocar lá os dados estruturados, o tempo que leva a receita, os ingredientes que vão na receita. A avaliação dos usuários, essa receita. A avaliação do usuário, parece que as tal. estrelinhas. Então, alguns dessas informações, o Google, se você configurou corretamente lá, ele pode exibir isso já no próprio resultado de busca, né? Então tem o resultado de busca lá, o snippet, que chama lá, nas SERPs, né? O pessoal gosta de falar SERPs, o Search Engine Result Page, né? A página de resultados lá. Vai estar o teu resultado mais coloridinho, cheio de estrelinha, né? Vai provavelmente aumentar a taxa de cliques, né? Ah, sim. Então tem uma série de coisinhas aí que dá para fazer. Tem diferentes frentes que a gente pode utilizar para essa otimização, né? E uma das que são mais, acho que, né, além de blog e pesquisa de palavra-chave, é uma derivação disso, né? É o que você estava falando até um tempinho atrás, que é do link building. Acho que, em poucas palavras, assim, você diria que ainda vale a pena a gente pensar em link building, guest post, essas coisas assim, ou já era? Morreu o link building? Também, depende, né? Vamos fazer a respostinha mais chata desse SEO, mas realmente é.
Eu confesso que eu nunca fui um grande especialista em link building, tá? Então, se tiver alguém ouvindo isso aqui que manje muito mais do que eu do link building, por favor, compreendam, já estou fazendo essa ressalva. Mas como eu disse, no começo lá, na própria agência que a gente trabalhava, fazia-se muito esse trabalho. Tinha uma agência lá, até de uma menina que trabalhou com a gente lá, que era especializada em link building, né? Em link lá de Foz do Iguaçu, da Manu, de outras meninas lá. Esse trabalho sempre existiu. Ele foi mudando, né, um pouco a forma de como era feito. Então, uma coisa meio grosseira no começo, vamos criar blogs aleatórios do zero e colocar links lá. Ou o que é feito até hoje, a pessoa manda um e-mail: olá, fulano de tal, gostei muito do seu conteúdo. Sério? Sério? Então eu estou propondo uma troca com você. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Obrigado, viu? E aí, né, as pessoas pedindo links. Então, isso sempre esteve nas diretrizes do Google para não ser feito, né? Só que a questão é que o Google falou para não fazer, mas tal como uma criança levada, né? Eu vou fazer. Eu vou fazer sim. E dava certo, né? Funcionava. Então, e o pessoal sempre fez isso, porque dependendo do seu negócio, a diferença de você pular ali 2, 3 posições é milhões de reais, né? Exato, Então você tem lá um grande varejista brigando por TV LED, TV LCD, TV 4K, né? Celular Samsung, enfim. O link building, como o Google começou a melhorar um pouco o jeito que ele entendia essa troca de links aí e penalizar, né, os sites que estavam abusando dessas práticas, começou a ficar mais difícil. Começou a ser uma coisa, vamos tentar fazer com que esses links sejam mais naturais e não uma página cheia de links nas palavras exatas apontando para o mesmo lugar. Né? Aí que entra o get post nesse caso? É que entra o guest post. O guest post teve uma fase também de ouro, aí vamos dizer, que as pessoas abusavam de guest post, tinha sites especializados em criar guest posts. Aquela coisa. E até mesmo, né, esse último ano aí nessa última empresa que eu trabalhava, recebíamos o tempo todo ofertas de guest posts. Se é um site, vamos dizer assim, o link building morreu? Não. Mas tem que fazer com muito cuidado. No mínimo, o que acontece é que às vezes você pode ter um esforço danado para não ter resultado algum. Ou o resultado vai ser mínimo. Tá? Se for um site que tem a ver com o teu negócio, se for um outro site, né, de alguma área relacionada ao teu negócio, teu serviço, teu produto, o assunto, o conteúdo daquela página também tem muito a ver com o conteúdo e destino da tua. São coisas que são úteis para os usuários, né? Às vezes pode valer a pena. Eu diria que se o teu site já está tecnicamente legal, o teu conteúdo é bom, né? E se você não está crescendo ainda, porque de fato as pessoas não conhecem o teu site, você não está divulgando, não está gastando em mídia com outras coisas, você ter links em sites de boa reputação, não sites, né, sem vergonha lá. Aquele site russo, bem confiável. Site é isso, exatamente. Bem bacana. Né? Sim, é uma coisa que vale a pena. Com moderação, né? Evitem os excessos, né, crianças? E façam com moderação, que isso é uma coisa que vale a pena. Agora, não adianta fazer de um dia para o outro, nossa, apareceu 1000 links apontando para o meu site. Não, calma, né? Às vezes você ter 2 ou 3 aí em um mês, 2 meses de sites bons é muito melhor e vai te evitar um monte de dor de cabeça do que ter milhares de links em sites horríveis. Né? Onde que a pessoa pode conferir se ela está recebendo esses links? Tem alguma ferramenta, alguma coisa que ela possa conferir? Porque às vezes a gente está sendo linkado e não sabe. Exatamente. Né? Bom, a gente nem está falando de SEO e nem falamos do querido Search Console, né? O antigo Webmaster Tools. google.com/webmasters. Embora esse endereço não tenha mudado. E lá a interface tem mudado ao longo do tempo, mas o pessoal sempre pergunta de ferramentas, a gente falou de SEMrush, essas coisas, mas para mim ainda assim o beabá, o feijão com arroz, é começar pela própria ferramenta do Google, que vai trazer informações que só o Google tem, né? Então, lá ele tem uma seção lá de links que apontam para o teu site. Você pode ver tanto os links internos entre as suas páginas e links que apontam para quais páginas do teu site e quais domínios apontam esses links, né? Assim. Mas outras ferramentas que têm seus rastreadores próprios, lá, seus crawlers próprios, por exemplo, o próprio SEMrush, né? Que ele vai rastrear também milhões de outros sites da internet e vai ver, poxa, desses milhões, centenas de milhões de sites que a gente já conseguiu ver, a gente encontrou aqui uma lista de todos esses sites que apontam um link para o teu site ou para o domínio que você colocou lá para analisar, né? Uhum. Aí tem outras, tipo Ahrefs lá, Ahrefs, né? Majestic SEO, tem até umas comparações, qual dessas bases de dados entre esses três aí são melhores. O Moz, Raven Tools, exato, assim. tem várias. Então são lugares bons para você analisar. E, inclusive é legal porque as ferramentas tentam fazer também um score
se os links que estão apontando para o teu site, o SEMrush faz isso, são tóxicos ou não, né? São sites de má reputação, os sites que eles entendem que fazem muito spam, esse tipo de coisa. Tem relacionamento tóxico até nos links, né? Exato. Mas até pra gente já ir encaminhando para o nosso gran finale aqui. Falando bastante. A gente fala, o Jim, ele abre, né, os Perdão, caminhos. pessoas. Aqui. Hoje o episódio, o Guilherme falou muito mais que a Luísa, né? Ele tá com o falador aberto. Em aqui. breve voltaremos à nossa programação normal, viu? Isso é bom, porque daí depois ele não pode me acusar de falar muito. Vocês estão do meu lado agora. O gato até dormiu aqui. Exato, o gato dormiu ferozmente muito. aqui. Mas assim, vamos lá. Faz aí um top 3 pra mim dos absurdos que você já viu a galera fazendo de SEO. Top 3 sucinto, jogo rápido. Sucinto. Um clássico é a meta keywords, né? Que nunca foi usada no que Google. Vontade de morrer com isso. Em 2009 a gente já tinha que falar pra galera não usar a meta keywords no código. Não perder tempo com isso, né? Encher de palavra-chave spam no código. Que as pessoas também faziam isso que a gente falou de encher palavra-chave no texto. Escondiam lá com a cor de fundo. Colocavam um monte de palavra-chave nada a ver, né? Playboy da fulana, não sei o que lá, uns troços, nada a ver. Posição número 2. 2. Fazer conteúdo demais. Já vi isso com grandes clientes, já vi com clientes, né, trabalhando em house. Vamos fazer, quanto mais posts melhor, minha gente. Vamos fazer 300 posts por mês. Vamos encher de post lá. Isso é terrível? Olha, a não ser que você tenha uma capacidade extraordinária, se você é tipo um New York Times da vida, que tem centenas de pessoas escrevendo conteúdos de altíssima qualidade, tá? Geralmente vai acontecer, você vai colocar um estagiário, um grupo de pessoas lá, uns coitados, tendo que correr para produzir conteúdo a todo custo o tempo todo, né? Não que as pessoas sejam necessariamente ruins, mas o conteúdo às vezes vai ser mais curto, mais superficial. Então, nesse caso, a qualidade acaba sendo prejudicada, né? Uhum. E outro efeito colateral disso é que você vai ter muitos conteúdos com assuntos muito parecidos. Não chega a ser duplicado, mas o teu site vai ter um monte de pagininha meia boca em vez de ter uma página que é top, é melhor, assim. Uhum. E o fato de você ter 10 páginas, por exemplo, se alguma pessoa vai criar um link para você, é melhor ter uma página com tudo, vou apontar para uma dessas páginas, vai ter 9 que não tem link lá, vamos dizer, resumindo de novo, né? Não é só link, mas você vai ter várias páginas que não vão ter reputação, não vão ter tráfego, né? O exemplo recente que eu vi lá, o blog tinha 4.000 posts, e você tinha lá nem 100 que traziam tráfego. Isso é bem complicado, porque é um tempo que você tem de produção, é equipe, é braço que você tem que não está sendo aproveitado, né? Então esse negócio de querer fazer um monte de página só trocando a palavra-chave para ter vou estar presente em todas as buscas. Não funciona mais. Não vai, querido, não vai. E posição 3 do seu top 3 de absurdos? Vamos falar do Negrito, né? O coitado do Negrito, né? Acho que as pessoas ainda falam do Negrito em 2020. A gente já falou do Negrito aqui, mas certamente deve ter uma posição 3 mais expressiva que essa, mas me veio à cabeça agora que... Gente, evitem o excesso. Eu acho que não só o Negrito, mas o excesso de links na página, excesso de palavra-chave na página. É um absurdo tentar fazer algo só para SEO e que não seja muito natural. O Google mesmo fala... Chame alguém que não está trabalhando com você, que não está... para ler aquele conteúdo, né? Para ver aquele conteúdo. Parece algo normal? Alguém escreveria isso normalmente ou está muito artificial? É o que eu chamo de teste da avó, né? Imprime, que a avó não gosta de ler na tela, né? Imprime o texto, leva para a avó ler. Se a avó achar que tá bacana, beleza. Né? Então, eu acho que isso é relevante da gente falar. É a minha querida regra Caixinhos Dourados, né? Eu sempre falo dela. Eu preciso ler Caixinhos Dourados. Acho que faz tanto tempo que eu não leio essa história, ou ver o desenho do Caixinhos Dourados. Né? Eu acho importante. O mingau não pode estar nem gelado, nem pelando. Tem que estar morninho na temperatura certa. Evitem excessos. Caro ouvinte, agora eu gostaria que você fosse até o Google, procurasse... Né, o LinkedIn, procurasse Guilherme Conter no LinkedIn. Veja a foto deste homem. Imagina este homem com cachinhos dourados agora. Cachinhos dourados. Lindo. Essa cama é muito mole. Essa cama é muito dura. E cachinhos dourados. Pois não? Pois então. A voz grossa você tem, Caixinhos Dourados? Essa já é parte lobo mal já. Lobo mal. Mas pra gente fechar bonitamente aqui... Pra não ficar infinito esse podcast. Porque daí depois eu posso jogar na cara dele que ele falou mais do que eu nos podcasts. Quantos minutos já temos aí, produção? Temos 1 hora e 5 minutos. Meu Deus, vamos acabar. Então, quais dicas que você dá sobre SEO? Assim, de forma geral pra galera, quem acompanhar, blogs e sites que vale a pena pra você estudar SEO... Tem algum macete, enfim, o que você recomenda?
Fiz uma listona aqui, vou ser breve, né? Até para não encerrarmos logo, mas... Os links vão estar todos na descrição do podcast, então confira lá. Até para ficar mais fácil. Vou dizer, assim, em primeiro lugar, a gente tem muita coisa, desde que eu trabalho aí na área, muitos profissionais muito legais aqui no Brasil, tá? Aprendi, tive uma escola aí sensacional de pessoas, nem vou citar o nome de todos, até para não... É tipo o discurso de Oscar, assim, vou agradecer uma e esquece de diversas, né? Então, vários profissionais bons com quem eu já trabalhei. Mas vou dizer que no Brasil a coisa, pelo menos do que eu tenho acompanhado, tá? Posso estar redondamente enganado, mas tá um pouco mais, esfriou um pouquinho. No passado a gente tinha mais eventos de SEO, né? Grandes eventos em São Paulo, lá, aquela coisa toda. Então no Brasil não é tanto. Tem o grupo lá, SEO Brasil, no Facebook, você tem o fórum oficial para Webmasters do Google lá, que também já foi mais forte, mas boa parte do conteúdo está em inglês, tá? Então pratiquem o inglês, aproveitem a quarentena, né? Façam um cursinho online, bota a legenda em inglês no Netflix, sei lá. Principalmente também no Twitter, gente. Twitter, não sei se todo mundo que gosta de usar aí, mas é o lugar que para mim é o melhor para o próprio fontes oficiais do pra Google. Caramba, né? Também. A gente se abastece muito no Twitter. Os gringos estão lá. Os gringos estão lá, as fontes oficiais do Google acabam postando primeiro lá, né? Então ali, fontes oficiais do Google atualmente, você tem lá o próprio perfil do Twitter do Google Webmasters, vou deixar o link. O que eles chamam agora de Google Search Liaison, né? O representante lá de Search, que era do Danny Sullivan, que era um cara da SEO, que foi para trabalhar no Google. O John Miller, que é um tiozão lá da Suíça, se não me engano, lá em Zurique, lá, também faz hangouts, responde muitas coisas que as pessoas falam, o Google falou isso, na verdade estão falando que o John Miller falou aquilo, né? Um desses caras que falam muito que o John Miller falou isso é o Barry Schwartz, o Rusty Brick, no Twitter, do Search Engine Roundtable. Esse é ótimo pra gente acompanhar notícias diversas. Então, tá tendo uma flutuação de algoritmo, tá tendo uma atualização nova, o cara vai citar lá. Ele cita, inclusive, a gente falou muito brevemente de Black Hat, mas faz anos que eu não entro nesses fóruns, mas tem lá o Webmaster World, um fórum lá antigo de search, e o Black Hat World também. Então a galera, né, mais underground aí. E outros sites também, tipo Search Engine Journal, Search Engine Land, tá? E profissionais diretos mesmo. Eu gosto muito eu adoro a Leida Solis, uma espanhola lá que faz palestras ótimas, assim. Ela começou com o SEO internacional. É bom também sair só dos americanos, né? Você tem lá, puxa, uma mulher. Sim, isso é muito legal. Aí, começa por aí. Da Espanha. Então, sempre ferramentas, sempre tá falando em eventos pro mundo afora. Tem outro lá, a gente nem entrou, né, na sigla EAT, Expertise, Authoritativeness e Trustworthiness. Também virou um hype no SEO lá de autoridade, de confiabilidade das páginas. Não é um fator de classificação, mas é o que o Google busca em termos de qualidade. Essa profissional Marie Haynes, ela tem, sempre que sai uma atualização daquelas diretrizes de qualidade lá dos avaliadores, ela olha o que mudou, o que o Google almeja, né, para o algoritmo. O EAT, ele tá também nas guidelines, né, do pessoal manual do Google. Isso, então o pessoal confunde, isso aqui é um fator de classificação, não vamos entrar nesse mérito, até porque o tempo é curto, tá? E aí outros profissionais também que trabalham postam em site pro próprio Moz lá, então tem caras tipo Cyrus Shepard, Glenn Gabe, alguns aí que às vezes a comunidade gosta, não gosta, tá? É bom ter opiniões divergentes também. Rand Fishkin. O Rand Fishkin, que é odiado por muitos, mas é um cara que eles sempre acaba soltando uma informação legal aqui e ali, né? Até já saiu do Moz. O próprio Pedro Dias, né? Ex-Googler aí, o português, trabalhava na Irlanda lá na equipe de Search Quality. Agora tem uma agência em São Paulo, a Apps 3 lá. Também é um pouco ativo no Twitter. É tanta gente, tá? E o tempo é curto, assim, depois a gente tenta fazer uma lista com esses links. Só uma última coisa que a gente não falou, né? De cursos. O pessoal sempre acaba perguntando de cursos. Ah, sim, exatamente. Tá? Antigamente, até o curso que você acabou fazendo, entrou na Gazeta lá, o curso da Mestre SEO, né? Que agora é a Agência Mestre. Também tiraram um pouco o foco do SEO, do Fábio Ricota lá. Mas você tem esses cursos em São Paulo, que são mais caros. Tem alguns cursos presenciais em Curitiba. Lá o nosso amigo Ronaldo Bittencourt dá um curso de SEO há muito tempo na Aldeia aqui, né? Uma coworking, não sei se vai continuar com isso. Alguns cursos, o colega lá também recente, o Fábio, né? Deu alguns cursos na Harvard. Tem alguns cursos presenciais aí, mas eu vou te dizer assim, e eu até pretendo fazer esse curso há anos, que eu já dei alguns cursos de SEO. Tá? Cobrem, mas que fazer eu não aguento curso mais online, cobrar. né? Se disserem, né? Vocês querem, a gente faz. Mas
Um bom começo para aprender, sem sabotar meu próprio curso, é vejam todo esse material que existe do próprio Google, nesses sites, aí já dá uma boa fundação, uma boa base, né? Posso dar o meu pitaco, meus 10 centavos aqui até pra gente ir fechando, que eu vou amarrar esse homem aqui, ele não fala mais. Por favor. Nunca mais te dou gin. Tem um blog que eu gosto bastante, que é o SEO Mofo, que também tem muita informação legal e eles são bem conhecidos por ter posts quilométricos, assim, então aproveita se você estiver ouvindo esse episódio ainda na sua quarentena, a gente não sabe o que vai acontecer aí pra frente, estuda. Você aproveita para estudar inglês e SEO ao mesmo tempo. Tem o do Hobo também, que eu gosto lá. Hobo. Desculpa, SEO Mofo. Hobo. O SEO Mofo é daquela ferramentinha de snippet. Né? Isso, eu confundi, perdão, gente. Hobo lá, né? SEO Hobo, H-O-B-O. De vagabundo, de mendigo, assim. Isso. É bem legal esse blog. Gente, antes de eu partir para amarrar o Guilherme aqui, antes que ele fale mais coisas... Deixa falar, mulher. Eu não deixo. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês por aguentarem a gente conversando, a mais o Guilherme falando sobre SEO. Olha, em minha defesa, a gente fez a enquete, você lançou a enquete lá e foi o assunto mais votado. Foi o assunto mais votado. Pelo menos assim, interesse havia, né? É que eu tenho que fazer o bullying. Então, agradeço, né, você que ficou ouvindo aí até essa 1h15 de falação. As pessoas podem, né, pausar, vai fazer vai lavar uma louça. Né? Então, não, mentira. Agora que deu 1h12. Eu falei 15 só pra ver a cara do Guilherme. Tá bom. Bom, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandar um recebido, mandar o seu comentário, uma crítica, uma sugestão, eu tô no meu Instagram e no Twitter, no @LuisaBWK, Luisa com S, tá? E o Guilherme tá em qual arroba? Eu sou no @gconter, C-O-N de navio, T de terra, E-R, Conter, Gconter. Muito bem. E você pode ir acompanhando mais detalhes e a gente quer cada vez mais produzir mais conteúdo também nos canais, não só pro podcast, mas nos canais do podcast, no @BotecoMKT. E a gente tá no Spotify, no iTunes. Não esqueça de avaliar o podcast, tá? Deixem seu review. Estrelinhas, reviews, comentários, que isso tudo ajuda a gente a trazer um podcast melhor para vocês. Tal qual a tia da escola, nós gostamos de estrelinhas no nosso trabalho. Gostamos de estrelinhas. Então, minha gente, muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês e até o próximo episódio. Um beijo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.